Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Evangelho pelo Grupo Espírita Irmão Gabriel. Desejando a todos um feliz dia, uma feliz semana e uma feliz vida. Pedindo a Deus a permissão para que possamos, através dessa doutrina esclarecedora que é o Espiritismo, passarmos o Evangelho para todos os que aqui nos escutam. Agradecendo ao Pai, nosso Pai eterno, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. A Jesus Cristo, nosso irmão, mestre, parceiro e companheiro, em seu infinito amor, que nos guarda e nos abraça com vossa luz. A espiritualidade que se manifesta nesta casa, em todos os cantos e recantos, nos conduzindo a um caminho abençoado e feliz. Ao irmão Gabriel, que nos orienta através de sua luz, preparando-nos para uma vida iluminada e feliz em direção à caminhada, à seara do Senhor. Agradecemos a todos os que estão conosco, a todos os irmãos encarnados e desencarnados que aqui trabalham em prol do bem, da caridade, pela fraternidade. Que o Pai Eterno nos conduza e nos permita sermos seres de luz diante desta vida tão dificultosa em que nos encontramos. Que sejamos seres iluminados para que possamos dar o melhor de nós a todos os que se achegarem à nossa casa. Pedimos à espiritualidade que nos protege e nos conduza para que sejamos seres maiores e melhores, para que possamos cumprir com equilíbrio, sucesso e felicidade os compromissos por nós assumidos quando aqui chegamos. Que Deus nos abençoe em sua infinita misericórdia e que possamos dar a todos o que há de melhor em nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Nós estamos trabalhando o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo e agora estamos no item 7. É uma passagem evangélica que está em Lucas, no capítulo 14, versículos de 12 a 15, o item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele disse também àquele que o tinha convidado: quando oferecerdes um jantar, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que são ricos, para que eles também não o convidem por sua vez e assim não retribuam o que receberam de vós. Mas quando derdes uma festa, convidei os pobres, os estropiados, os mancos e os cegos. Assim sereis felizes por eles não terem meios de vos retribuir, pois isto será feito na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, ao ouvir essas palavras, lhe disse: feliz aquele que comerá pão no reino de Deus. Queridos amigos, quando o Renato me passou o tema, eu fiquei pensando o que eu vou poder falar para a gente refletir a respeito disso. Mas como a espiritualidade nos intui, nada é por acaso, quando eu comecei a olhar para esse tema, a lê-lo e estudá-lo, eu percebi quanta coisa tem para nós refletirmos, para que nós possamos, como disse a nossa amiga Kátia, fazer aquilo que nós nos propusemos quando aqui chegamos. Ou seja, evoluirmos e caminharmos rumo à seara de Jesus. Então eu gostaria de começar pensando bem como que a gente faz quando a gente convida alguém para ir à casa da gente, para um festim, para um jantar, para uma recepção. A gente sempre convida aquelas pessoas que nos são caras e a gente se esmera para poder dar o melhor que nós temos, tanto na alimentação como num ambiente agradável e cordial, enfim, darmos o melhor que a gente puder para realizar aquele banquete. Isso normalmente a gente faz. E ele quis colocar aqui, que eu acredito que ele tenha esse sentido desta forma, quando foi convidado ao banquete, no qual ele disse essas palavras,
Não de uma forma ingrata, de forma alguma, porque Jesus jamais seria ingrato, mas alertando a nós que nós não podemos fechar o nosso ciclo de conhecimento a um grupo familiar ou a um grupo de amigos. E mais ainda, alertar com muita propriedade aqueles banquetes, recepções que são dadas com o intuito de receber em troca um favor ou uma retribuição, que aquelas pessoas que compareceram ficarem em dívida. A gente vê muito isso sendo socialmente praticado dessa forma que a gente, embora ache não correta, é comum nos meios, muitas vezes, que a gente frequenta. Tanto é que quando a gente começa a perceber a importância da doutrina na nossa vida, a gente começa a se afastar um pouco dessas coisas que são superficiais. Então, ele coloca aqui que quando a gente der um banquete, um festim, que a gente convide os pobres e os estrupiados. Primeira coisa, nós temos que perceber quem são os pobres e os estrupiados. Naquela época, eram aquelas pessoas socialmente colocadas à margem, os cegos, os coxos, os que não tinham onde morar. Não que hoje os cegos e estropiados, os pobres, não sejam colocados à margem. Mas nós temos hoje que aprender a enxergar, a ter olhos de ver, como Jesus nos diz, para quem são os estropiados e os pobres hoje. Então vamos refletir bastante. Eu acredito que agora com a pandemia, nós todo mundo começou a enxergar aquela parcela da humanidade que é excluída, que não tem nem condições de praticar o isolamento social. Então são aqueles que moram nas ruas, aqueles que têm condições subhumanas de moradia, de alimentação, aqueles que não têm emprego, aqueles trabalhadores informais, inclusive aqueles trabalhadores subalternos que fazem aqueles serviços que a sociedade média acha que não é digno de fazer. Então, nós precisamos enxergar todas as minorias. Essas minorias são os excluídos. Nós temos que enxergar, inclusive, os homossexuais, os travestis, todos aqueles que são excluídos da sociedade. Então, esses são os pobres e os estrupiados que ele pede para nós convidarmos. E olhem que a palavra convidar, ela é muito profunda. Por quê? Porque a gente sempre que começa a tomar conhecimento dos ensinamentos de Jesus, está disposto a ajudar todo mundo. Mas a gente, ao mesmo tempo, se acomoda num conforto, esperando que alguém chegue até nós para nós podermos ajudar. E quando ele diz convidar, isso é muito amplo. Por quê? Porque é chamar até o nosso convívio, até a nossa casa, até a nossa recepção, essas pessoas que são invisíveis sociais. E as pessoas acham que não precisam se preocupar com elas. Então é isso que Jesus vem nos colocar de uma forma muito clara para que nós possamos convidar esses pobres e estrupiados. Então percebam que o convite, quando você faz um convite para algo que você vai proporcionar de bom, que seria o festim que ele diz aí, você está chamando aquela pessoa para participar do seu convívio, sem humilhar, sem oprimir,
porque você está convidando-o para participar da sua vida, ou melhor, para participar de algo bom que você está oferecendo, algo que você está se esmerando para oferecer, que é quando ele diz para o banquete, né, para o festim. Então, esse festim, simbolicamente, representa o que nós temos de melhor para oferecer. A nossa casa, a nossa comida feita com muito esmero, a nossa atenção, a nossa paciência, a nossa misericórdia, o nosso teto, o nosso ombro e o nosso coração. Então, por que ele coloca que quando a gente oferecer esse banquete, nós temos que convidar os pobres e os estrupiados? Por quê? Nós precisamos fazer o bem sem esperar retribuição. E quando ele coloca para a gente convidar exatamente essas pessoas, ele diz bem claro que é para garantir que eles não possam retribuir o que você está fazendo. Então, não tem como você ter uma segunda intenção quando você fizer com esse intuito. Notem que o item anterior, que também o Renato colocou na quinta-feira, ele dizia que nós precisamos dar o melhor de nós sem fazer alarde. Então, esse capítulo é todo dizendo que a nossa mão esquerda não saiba o que dá a nossa mão direita. Agora, além de não saber, ainda nessa parábola, nesse item, ele quer garantir que nós não façamos com a intenção de termos uma retribuição. E olhem que lindo quando uma das pessoas que está à mesa, naquele banquete do qual Jesus está participando, ele entende que é bendito, é feliz aquele que comerá o pão no reino de Deus. Então, para a gente participar do banquete divino, nós temos que oferecer esse banquete aqui para todos aqueles que são, perante a sociedade, perante a nossa condição, os pobres e estrupiados. Porque nós nada mais somos do que os pobres e estrupiados vamos dizer assim, no nível de Jesus. Então, eles têm muita misericórdia conosco e nós, se queremos galgar esse caminho do bem, nós precisamos aprender com Jesus e fazermos a mesma coisa no plano que nós estamos. Nós temos muito a fazer aqui e agora. Bom, a finalidade disso tudo é exatamente distribuir o que temos em abundância, em todos os sentidos, sem esperar recompensa, mas pelo prazer de praticar o bem, sem ostentação, mas sim dissimulando o benefício oferecido através de uma cordialidade sincera. Então, quando eu fizer o bem, além de não esperar retribuição, eu vou ter que tomar muito cuidado para ter uma cordialidade sincera, para não humilhar, para não querer nada em troca, para não me vangloriar, vamos dizer assim, ou me sentir melhor ou alguma coisa nesse sentido. Porque só assim nós conseguiremos sair do egoísmo para a caridade. E essa é nossa finalidade, é nós transformarmos aquele vício que nós carregamos, né, em várias encarnações, numa virtude que é a caridade. Bom, agora tem um porém. Como nós vamos fazer isso? Então, nós vamos fazer isso através da inclusão.
Então, primeiro, nós temos que enxergar, que ver os excluídos e tratá-los com a mesma consideração que nós dispensamos aos nossos familiares e amigos. Não significa que essas pessoas serão nossos amigos e são nossos familiares, vão morar na nossa casa, vão participar da nossa vida em termos mais íntimos, como o nosso ciclo de amigos e de familiares. Mas nós temos que considerá-los tal e qual como nós. Tal e qual nós consideramos um amigo querido. Tal e qual nós consideramos um familiar querido. E isso é muito importante a gente enxergar, tanto do ponto de vista microscópico, como do ponto de vista macroscópico. Do ponto de vista microscópico, o que significa essa inclusão? É aquele familiar que é trabalhoso, é aquele familiar que às vezes eu tento não ver, é aquele familiar ou aquele amigo, aquele colega de trabalho que às vezes eu tento ignorar ou às vezes tento até fugir. Eu preciso incluí-lo nos meus bons sentimentos. Eu preciso dispensar a ele o mesmo tratamento que eu dispenso àqueles que me são caros. Isso é incluir no ponto de vista microscópico. No ponto de vista macroscópico, nós tivemos um exemplo agora muito importante, que foi a pandemia. Enquanto a pandemia estava lá na China, ninguém aqui se preocupou com nada. Ora, macroscopicamente, o que a gente é? Nós somos seres humanos encarnados no mesmo planeta, nas mesmas condições de evolução, nas mesmas situações. Nós só começamos a nos preocupar, a incluir o problema do outro, quando ele chegou para nós. Então, isto não é inclusão. Nós temos que passar a enxergar todos como irmãos e a começar a agir com as pessoas que têm as dificuldades, procurando saná-las. E isso foi feito de uma forma geral pela população. Foram os primeiros a socorrer os moradores de rua. Foram os primeiros a socorrer aquelas pessoas que precisavam do isolamento social e não tinham condições. Aquelas pessoas que não tinham condições de higiene, nem de sabonete, nem de se alimentar. Então, nós temos condições de fazer isso. Não só com seres humanos. Olhem com a mata, ninguém se preocupou com fogo enquanto não chegou nas suas fazendas. Ninguém se preocupou com nada em preservar esses pobres animais que estão sendo queimados e também são seres como nós, nossos irmãos de outra espécie, mas que também são nossos irmãos. Então, nós precisamos atentar e enxergar e incluir tudo isso no nosso convívio. Nós precisamos perceber que todos somos irmãos. E a Joana de Ângeles coloca muito bem que nós temos que entender que nós humanos estamos aqui neste planeta num sentimento, num movimento de cooperação e não de competição. E isso, infelizmente, é muito arraigado nas nações, nos grupos sociais, nas etnias. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e ter muita atenção com isso. Por quê? Porque isso acaba sendo contaminado pelo nosso egoísmo e prepotência, que vão gerar em nós uma crise moral. E essa crise moral faz com que nós
tenhamos preconceito e nos achemos um grupo privilegiado em algum ponto. E isso vai ocasiona a divisão da humanidade em grupos e subgrupos, que se julgam superiores a outros, só porque tem uma outra etnia, só porque tem uma outra condição social, só porque tem uma outra condição de conhecimento, de instrução, de qualquer outro fator que o diferencie do outro. E esses grupos que se julgam superiores insistem em se dizer melhores e oprimirem e tentar demonstrar que são superiores aos outros. Inclusive, nós precisamos tomar cuidado em relação até ao aspecto religioso. Porque nós sabemos, Cristo é perfeito, mas a religião, como ela é praticada por homens imperfeitos, nós precisamos atentar para a fidelidade de cada ato, de cada movimento em termos dos ensinamentos de Jesus. Bom, o remédio para tudo isso qual é? Só tem um, é o Evangelho de Jesus. Então, no Evangelho, nós vamos encontrar todas as lições, todas as direções para que nós pratiquemos o bem e aprendamos a amar de uma forma universal. E esqueçamos daquele sentimento de pertencimento que nós temos arraigados em nós, que nos faz, às vezes, ser contaminados pela necessidade que temos de pertencer a uma família, a um grupo, a uma nação, a uma teoria ou a um determinado movimento. Isso é muito comum em termos de adolescentes. Eles fazem de tudo para poder pertencer ao grupo. Mas nós temos que parar e pensar o que é que nós estamos fazendo e tomar muito cuidado para assumir as defesas de certos pensamentos, políticos ou não, sociais, instrucionais e até mesmo religiosos. Que esses pensamentos sempre sejam questionados por cada um de nós que já conhecemos o ensinamento de Jesus. E para praticá-lo, nós temos que tomar cuidado com todas as nossas atitudes, com todos os nossos pensamentos e, acima de tudo, com todos os nossos sentimentos. Porque se nós não conseguirmos sentir esse amor, sentir essa fraternidade, sentir essa inclusão, tudo não passará de hipocrisia. Tudo não passará disso que a gente está cansado de ver. Fala uma coisa e age de outra forma. Diz que pensa uma coisa, mas sente completamente diferente. E por mais que a gente refreie as nossas atitudes, num determinado momento, quem as comanda sempre é o nosso sentimento. Então vamos prestar atenção, vamos caminhar e nos esforçar, porque tudo isso nós carregamos com muita dificuldade, corrompidos completamente. Então, para que nós tiremos o homem velho e nos transformemos no homem novo, temos muito trabalho e um grande chão pela frente. Mas sempre ajudados por Jesus, iluminados por nossos irmãos maiores, bendito irmão Gabriel, equipe e todos os outros que nos auxiliam nesta jornada evolutiva. O que a nossa amiga Ângela nos colocou é muito importante e é fundamental que a gente
volte o nosso pensamento para essas reflexões, para que a gente efetivamente vivencie essa vivência coerente de alinhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Quando Jesus nos propõe, por meio do Evangelho de Lucas, essa passagem para que convidemos os pobres e os estropiados, para nós espíritas, nos é dado ainda um convite a mais. Quantos de nós não reclamamos das obsessões? Quantos de nós não visitamos os centros espíritas com aquele sentimento de buscar afastar de nós a qualquer custo um irmão desencarnado, na maioria das vezes um credor nosso, de um mal que já fizemos há séculos e que nós queremos a qualquer custo afastá-los para que possamos seguir a nossa vida ainda alinhado com o homem velho, muitas vezes ainda alinhada, uma vida alinhada com as más tendências. Esse convite de Jesus, transportando para o nosso espírito, ele se faz de uma maneira ainda mais significativa nessa relação com o plano desencarnado. Esses irmãos que vêm até nós, que chamamos de obsessores, esses irmãos que vêm até a nossa casa, a nossa vida, são pobres e estropiados. E quando eles se aproximam de nós, nós bombardeamos esses irmãos com as nossas vibrações do incômodo, com as nossas vibrações da rejeição, da exclusão. Nós envolvemos eles numa negatividade profunda. E todos temos consciência que para envolvermos alguém em vibrações negativas, é necessário que antes eu as estabeleça em mim. Então, nesse momento, eu me prejudico duas vezes, porque com a emanação de rejeição que eu deixo fluir de mim pelos meus sentimentos doentios, eu potencializo nesse outro irmão o rancor e a mágoa que ele já tem. E ao mesmo tempo destruo inclusive o meu vaso físico, fora os desarranjos energéticos que eu vou promover na minha malha perispirítica em função das sintonias e das vibrações densas que estou promovendo. Jesus, quando nos propõe esse convite, esse vem ter comigo aos pobres e aos estropiados, ele nos convida para que a gente mude esse nosso padrão vibratório, que ao entrar em contato com aqueles que são pobres de paciência, com os estropiados do amor, com aqueles que são ricos em orgulho, porém pobres em humildade, para aqueles irmãos que são pobres em paz e agem na violência, na difamação, na agressividade, para todos esses pobres, esses estropiados do espírito, que ao invés de nós os atacarmos com as nossas emanações mentais de repulsa, que nós possamos agora mudar o nosso olhar e ao ter contato com esses desconfortos que são naturais e é da lei, porque duas vibrações divergentes não vão promover sensações agradáveis. Ao tomarmos contato com esses irmãos que vibram em frequências distintas daquelas do Evangelho e do amor, ao tatearmos essas sensações difíceis, principalmente aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva,
Jesus nos convida para que estendamos a mão do amor e convidemos esses irmãos para participar desse banquete do Evangelho de paz do Cristo, esse banquete do perdão, da paz e do amor. E esse convite, ele não se faz com aquilo que nós falamos, mas com o exemplo das nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. Porque é nessa demonstração constante e coerente das minhas atitudes no perdão, na indulgência, na compaixão e no amor, que eu vou convidando esse companheiro de tantos séculos para que ele também venha ter comigo e que ele consiga perceber bem, esse irmão não é mais aquele de outrora. Eu aceito esse convite dele para sentar à mesa da amizade junto a ele. Eu aceito esse convite para que voltemos a ser irmãos. Essa é a verdadeira ceia do Senhor, a fraternidade. Essa comparação de ter um jantar, uma ceia, ela é muito rica porque nós convidamos para sentar à mesa conosco aqueles que temos como amigos, aqueles que trocamos as vibrações da amizade, aqueles com os quais nós trocamos as vibrações da amizade. E ao dar esse meu exemplo, nos pensamentos e sentimentos e nas atitudes renovadas do homem novo, que aceitou o convite de Jesus, eu transformo no coração desse amigo de tantos séculos um convite para restabelecer a fraternidade. Nós podemos fazer isso ao sentirmos essas vibrações mais densas de irmãos que ainda estão em caminhos divergentes daqueles que o Cristo propôs. Nós podemos elevar o nosso pensamento e fazer uma oração. Não aquela oração que costumamos fazer. Irmão Gabriel, guardiões, tira essa presença do meu lado, afasta isso de mim. Nós precisamos repensar essas vibrações tão duras de preconceito e exclusão. É chegado o momento de nós estabelecermos a fraternidade e que na nossa prece nós possamos ser tocados pela compaixão e possamos pedir por ele, para que ele seja envolto em amor. Cuida desse irmão que sofre. Envolve ele no teu amor, Jesus. Ampara esse irmão que sofre e que muitas vezes vem cobrar porque tem a razão do mal que eu já fiz. Que ele possa receber em teu coração as minhas vibrações sinceras de arrependimento e o meu convite para vir ter comigo novamente a ceia da fraternidade, porque não sou mais aquele de outrora, sou aquele agora que quero amar, que quero perdoar e que quero viver em paz. Envolvamos a todos nesse plano e no plano além, do túmulo. Envolvamos a todos nessa vibração sutil e balsamizadora da fraternidade, da compaixão, da compreensão e do amor. O grande jantar divino é o jantar da fraternidade que vai unir a todos nós. Imbuídos, então, nesse amor divino, nessas bênçãos recebidas nas instruções do Evangelho, nós pedimos, Pai, força e perseverança no caminho da nossa evolução.
força e perseverança para que nós deixemos cada vez mais aquele homem velho e nos esforcemos para nos tornarmos um homem novo. Que nossos vícios possam ser gradativamente transformados nas virtudes benditas. E assim, que nós acolhamos, que nós convidemos a todos que nos cercam para que desfrutem daquilo que a gente tem de melhor. E que eles, por sua vez, são instrumentos para que nós melhoremos. São as pedras luminosas que Jesus coloca no nosso caminho, para que nós aprendamos a refletir o Evangelho, a praticar o Evangelho, a sentir o amor de Jesus. E assim, pedimos licença que essa luz bendita nos acompanhe nos nossos lares e que nós possamos irradiar esses benefícios aqui recebidos a todos que encontrarmos. Que nossas boas energias aqui amealhadas possam ser distribuídas a todo o planeta, a todos os necessitados, iluminando os seus caminhos, fazendo com que cada ser aqui, encarnado ou desencarnado, se esforce, se movimente no caminho do bem e da fraternidade. Saudades dos amigos, com o coração cheio de amor, desejo um bom fim de semana. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.